Olá, bem-vindo ao ExpertCast, o podcast focado em inovação na saúde. Eu sou Gustavo Meirelles, médico radiologista, vice-presidente médico da AFIA e fundador da comunidade de inovação em saúde. É um prazer ter você conosco para mais um episódio do ExpertCast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito relevante e atual. Um tema que conecta neurociência, tecnologia e monitoramento em tempo real para enfrentar um dos maiores desafios da medicina moderna: a prevenção de danos neurológicos antes que eles se tornem irreversíveis. Afinal, já é possível monitorar o cérebro de forma contínua, não invasiva e capaz de evitar uma deterioração clínica do paciente? Para essa conversa, eu tenho a honra de receber dois convidados que entendem muito do assunto e que convivem com esse tema no seu dia a dia. Pedro Kurtz, que é médico, intensivista, pesquisador do Hospital Samaritano Botafogo, do IDOR e do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer. O Pedro é doutor pela Fiocruz e fellow da Neurocritical Care Society, com atuação destacada em neurointensivismo e monitorização cerebral. Obrigado, Pedro, pela presença aqui. Vai ser um prazer conversar com você. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. E junto ao Pedro, eu estou aqui com o Plínio Targa. O Plínio é um quase médico também, a gente estava brincando aqui, porque já está super atual no tema. Plínio é engenheiro, CEO da Brain4Care, que é uma neurotech brasileira, neurotech, deep tech. Depois o Plínio vai explicar melhor o que a Brain4Care faz, porque ela é reconhecida pelo Fórum Econômico Mundial como Technology Pioneer. É engenheiro, mestre em engenharia e tem MBA pela FIA e pela Fundação Dom Cabral. O Plínio lidera a expansão da empresa, não apenas aqui no Brasil, mas em caráter global. Plínio, muito obrigado. Eu lembro do papo que a gente teve ali, me impressionou muito o que vocês estão fazendo. E aí veio o convite aqui para o ExpertCast para não apenas eu, mas para milhares de pessoas aí, mundo afora, ouvirem mais sobre o que vocês dois fazem no dia a dia. Obrigado, Gustavo, pelo convite. Foi muito boa a nossa conversa e vai ser um prazer compartilhar com essa comunidade o que nós estamos fazendo no mundo sobre isso. Muito obrigado. Eu vou começar então com a primeira pergunta com o Pedro. A gente fala de danos neurológicos e você, intensivista, com esse foco em avaliação neurológica, tem extrema experiência no tempo. Muitas pessoas pensam apenas num derrame, pensam em uma outra alteração cerebral, mas tem uma miríade aqui de alterações graves para as quais a gente poderia proteger o cérebro e evitar danos cerebrais antes que eles se tornem irreversíveis. Então, queria que você contasse um pouco mais aqui, Pedro, sobre esses principais cenários em que é possível não só identificar uma alteração cerebral, mas tratar a tempo antes que elas se tornem irreversíveis para o paciente. Perfeito. Historicamente, assim, na terapia intensiva, o cérebro sempre foi um pouco negligenciado. Então, a terapia intensiva geral, antes mesmo da terapia intensiva neurológica mais especializada, ela focava muito no suporte a órgãos vitais como coração, pulmão, rins, etc. E os pacientes, mesmo aqueles sem lesão neurológica, mas também aqueles que tinham trauma de crânio e AVC, não tinham métodos de monitorização muito detalhados para garantir que a função cerebral se mantivesse preservada. Então a gente vê ao longo dos anos, nos últimos 10, 20 anos, um interesse maior tanto dos médicos clínicos quanto do ambiente de pesquisa clínica concentrado em tentar monitorizar e, portanto, prevenir e tratar complicações neurológicas, tanto dos pacientes com lesão neurológica primária, que são esses que você comentou, o AVC grave, o TCE, o trauma de crânio grave, quanto de pacientes com pós-operatório de cirurgia cardíaca, cirurgias abdominais, sepse causada por infecções generalizadas e etc. Então, todos esses pacientes têm ou podem ter sequelas neurológicas e cognitivas de longo prazo depois que saem da UTI.
E a gente tem buscado cada vez mais entender como é que o cérebro, durante essas doenças agudas, se comporta e o que a gente pode fazer para prevenir complicações adicionais. Então, é nesse contexto que entram esses métodos de monitorização, principalmente esses mais recentes e mais não invasivos, né? Então, uma coisa importante quando a gente fala de monitorização das lesões cerebrais graves é que elas estavam muito restritas a quadros muito avançados de dano neurológico. Então, um trauma que leva o paciente a entrar em coma, um AVC muito grave que também leva o paciente a entrar em coma e ser submetido à cirurgia. Mas a verdade é que a grande maioria dos pacientes não chega nesse estágio de gravidade inicialmente, fica numa zona intermediária, onde o cérebro acaba sendo um pouco negligenciado, mas a gente vai ver as consequências do dano neurológico 3, 6, 12 meses depois da internação na UTI. Então, a ideia da monitorização mais detalhada do cérebro é a gente preservar a função cerebral nessa fase inicial e permitir que o paciente tenha uma funcionalidade melhor no longo prazo, depois de sair da UTI. Até antes de passar para o Plínio, você estava citando alguns pacientes em que o dano cerebral vai acontecer 3, 6, 12 meses depois. Existem pacientes em que, naquele momento ali, aparentemente não tem nenhuma previsão de dano cerebral, mas que se você não fizer a intervenção lá no futuro ele vai ter? Ou seja, até refraseando um pouco, tem como saber, mesmo para um paciente que parece rígido do ponto de vista neurológico, assim, puxa, esse paciente, se eu não fizer a monitorização adequada, ele vai ter um dano cerebral lá na frente? Com certeza. Exemplos desse tipo de paciente são, no caso do paciente neurológico, aquele paciente que tem um trauma de crânio que não levou ele a entrar em coma, ele está na UTI com o que a gente chama de um TCE moderado, mas pode deteriorar para um quadro de maior gravidade. Inicialmente pode não ser percebido que há um dano neurológico, mas quando ele vai voltar para as atividades da função diária dele, meses depois da internação, ele percebe alterações na qualidade de vida, alterações de humor, alterações de função neurológica em geral no dia a dia dele. Isso a gente poderia, na fase aguda, com algumas medidas que a gente vem buscando entender quais são, prevenir esse dano neurológico mais tardio. E no paciente que não é neurológico, aquele paciente que é um idoso com uma pneumonia que evoluiu para uma sepsemia, também a gente não percebe inicialmente alterações neurológicas, mas sabe hoje em dia que esse paciente tem mais risco de evoluir para um quadro de demência, por exemplo, ou alterações cognitivas de médio e longo prazo que estão associadas ao quadro de infecção aguda meses antes. Então, isso a gente vem conhecendo cada vez mais. Interessante. E aí agora, Plínio, passando para você, né? A gente conversou sobre a Brain for Care, eu fiquei muito bem impressionado com... Eu já conhecia vocês aí pela mídia, já tinha lido, mas quando você me contou a história, inclusive da constituição da empresa, como que vocês começaram e esse avanço com a monitorização não invasiva, queria que você contasse um pouquinho mais qual foi a ideia do surgimento da Brain for Care, lá atrás, né, quando tudo teve início, e por que vocês criaram, né? Qual que era o problema que vocês queriam atacar? Excelente. O acaso teve um papel importante como... Isso que é bom que fique claro, né? Mas tudo começou com um reencontro de um professor admirável que eu tive a oportunidade de conhecer, um cientista incrível, um físico-químico, o professor Sérgio Mascarenhas. E depois de um erro diagnóstico de Parkinson, que descobriram que era uma outra doença, que era a hidrocefalia, ele simplesmente provou para o mundo uma coisa que ninguém sabia. Um sinal vital que estava escondido, que é o pulso da caixa craniana. Ele provou para o mundo, no século da neurociência, no início do século da neurociência, que a gente não sabia que o crânio humano pulsa. E logo que ele provou que o crânio pulsa, um cientista desses, eles não têm passado nem futuro, tem só presente. O que eu faço agora? No dia seguinte ele começou uma pesquisa falando, eu vou captar esse pulso.
e esse pulso vai me falar alguma coisa importante sobre a saúde neurológica. Fez isso. Assim que ele conseguiu captar o pulso, ele abriu uma startup. Ele e os 2 alunos, o Gustavo e o Rodrigo, cientistas. E 1 ano depois, ele encontrou com o meu sócio. Eu já tive algumas coisas, experiências anteriores. Eu tive uma empresa que a gente vendeu, eu e o meu sócio. Ele encontrou com ele e ele chegou para o meu sócio e falou assim: eu preciso que você e o Plínio nos ajude. Nós somos cientistas e a gente não sabe o que fazer com isso, mas eu acho que dessa vez eu tenho uma contribuição importante para a humanidade. Quem conhece o Sérgio Mascarenhas, escutar uma frase dele, considerando tudo que ele já fez, falei, cara, não é possível que isso não seja alguma coisa muito relevante. Então começou desta maneira. Quando que foi isso? E ele tinha quantos anos aí, Ele tinha 78 anos quando ele foi diagnosticado com Parkinson. 1 ano depois, ele descobriu que ele tinha hidrocefalia de pressão normal. Ele quis descobrir qual era a causa. A cabeça de cientista é uma maravilha, né? Qual é a causa? O que está por trás desse equívoco diagnóstico? E aí ele descobriu que as tecnologias neurológicas, a maioria delas são imagem e som. E elas são basicamente imagem e som porque se considera a caixa craniana rígida. E quando ele ouviu isso, ele falou, isso é uma bobagem, nem o núcleo do átomo é rígido. Quem vai me dizer que uma caixa craniana é rígida? E aí ele resolveu provar isso. Ele provou isso e em 2002, isso começou em 2006, 2007, provou rapidamente, levaram 4 anos, em 2012 eles fazem a primeira publicação da Brain4Care. Hoje nós estamos em 140, foi a primeira 140 publicações hoje, científicas. Em 2012 ele prova que tem uma teoria que dizia que o crânio era rígido e ele provou que havia um equívoco. Só um ponto aqui, porque o pessoal que está nos assistindo ou ouvindo, né, tem gente que fala, não, eu estou muito velho para empreender, esse negócio de startup é coisa para gente jovem. 80 anos fundou a startup. 80 então, anos fundou a startup. Você está pensando em montar uma startup? Pode montar, pode começar, porque nunca é tarde, né, Plínio? Eu sou novo, eu tenho 60. Mas é jovem. E foi incrível. E aí, quando ele nos convidou para isso, e aí, assim, o perfil do empreendedor nesse momento, e eu vou ser muito sincero aqui, a gente não entendia muito sobre qual que seria o impacto, mas a gente ficou pensando, eu e o meu sócio, que somos engenheiros, não é possível que no início do século, considerado o século da neurociência, um cientista brasileiro prova que o crânio pulsa, desenvolve uma tecnologia inicial que capta esse pulso. Não é possível que isso não tenha um valor importante para a saúde no futuro. E foi esta a primeira insight que nós tivemos e decidimos. A gente estava procurando investimento de impacto, eu tinha vendido minha empresa, falei, cara, achamos. E aí resolvemos fazer um investimento inicial para ajudar o professor, e aí aconteceu aquilo incrível. Nós apaixonamos pela investida, mergulhamos de cabeça no entendimento disso. Fomos selecionados pela Singularity University em 2016 para sermos acelerados lá no Vale do Silício, dentro da estrutura que ficava ali na NASA. E lá, quando perguntaram o que a gente queria, a gente falou, a gente não quer capital, tinham 7 empresas selecionadas no mundo e 6 pessoas muito novas, com ideias boas, querendo um pouco de capital, e eu e o Arnaldo, os cinquentões, querendo saber o seguinte, por que nós fomos selecionados? Essa foi a primeira pergunta pro Diamonds, por quê? E aí nós ficamos sabendo de 2 coisas que mudaram completamente o nosso envolvimento até então. A primeira, que o núcleo de neurociência considerou isso como uma descoberta de um sinal vital. Até então a gente não falava que era um sinal vital. Mas eles definiram, vocês descobriram um sinal vital que estava escondido. Ótimo. A segunda, se é um sinal vital, isso vai impactar a vida de bilhões de pessoas nas próximas décadas. E aí a gente falou, ok, nós já sabemos o que nós queremos. A Singularity é o maior, naquele momento era o grande hub da inovação no mundo, em 2016. A gente foi convidado para ir lá em 2017, ficamos lá o primeiro trimestre. Já sabemos o que nós queremos. Nós vamos ficar 3 meses nessa imersão. Nós queremos nos conectar
com qualquer stakeholder do mundo da saúde. Pode ser consultor, pode ser médico, pode ser investidor, não importa. Trabalha com saúde, nós queremos. E aí nós fizemos um entendimento muito grande, amplo, na verdade, do entorno da descoberta científica. Voltamos para o Brasil, 15 anos para transformar o pulso craniano num sinal vital. Essa é a nossa... Nós não temos retrovisor no nosso negócio. Não dá para copiar experiência. Fala assim, vai levar 15 anos. Ok. Vamos detalhar os primeiros 5? Vamos. E aí nos primeiros 5, mergulho científico. Tivemos que construir toda a base científica para isso, desenvolver tecnologia, fazer proteção do intellectual property que estava sendo desenvolvido, encarar as questões regulatórias. Ou seja, montamos um plano, definimos um capital e falamos, ok, já sabemos o que fazer, vamos em frente. Muito bom, parabéns pela trajetória. A gente vai falar um pouco mais depois ainda dos usos clínicos. Vou voltar inclusive para o Pedro agora, porque a gente geralmente associa a monitorização neurológica para aqueles pacientes muito graves. Esse paciente precisa ser monitorado. E isso acredito que venha mudando também. A gente consegue hoje fazer intervenções mais precoces, utilizar, por exemplo, tecnologias como da Brain4Care e de outras empresas aqui para os pacientes no momento bem inicial, antes que a doença progrida, né? O que mudou nos últimos anos? Se você puder contar também um pouco aí do neurointensivismo, né? Como é que é o cenário hoje, como é que era nos últimos anos, e essa linha do tempo seria ótimo. A gente sempre ficou muito restrito nos pacientes neurocríticos, que a gente chama, a alguns cenários de monitorização cerebral. Um deles é o catéter invasivo de pressão intracraniana, que tradicionalmente é indicado para um percentual pequeno de pacientes, que é aqueles que estão em coma depois de um trauma de crânio. E métodos de imagem, que são fotografias, que são feitas de tempos em tempos, não com a dinâmica temporal que a gente gostaria de ter. A gente faz uma tomografia uma vez por dia, não mais do que isso, uma ressonância uma vez a cada vários dias. E tem uma visão estática, E uma visão estática, exatamente. Uma foto e a gente precisa de monitorizações contínuas para poder perceber enquanto novas complicações, novos danos estão acontecendo. Então existe uma busca muito grande a métodos de monitorização não invasivos, que sejam à beira do leito, né? E que a gente possa fazer, como você falou, implementar em pacientes de forma mais precoce, que é onde os danos em geral estão acontecendo, nos primeiros dias da lesão. Então, essa tecnologia da Brain4Care, ela encaixa exatamente nesse tipo de monitorização, e outras também vêm sendo desenvolvidas. Essa focada muito na complacência cerebral, na hemodinâmica cerebral, outras voltadas para a atividade elétrica cerebral, como aplicações novas do eletroencefalograma, outras voltadas para a monitorização do fluxo sanguíneo cerebral. São todos aspectos da funcionalidade do cérebro que a gente consegue cada vez mais monitorizar à beira do leito. Então, acho que o nosso desafio é conseguir utilizar de forma cada vez mais contínua e mais próxima do paciente, à beira do leito, essas metodologias não invasivas. Porque a pressão intracraniana, você falou um pouquinho de história, né? O catéter invasivo de pressão intracraniana não mudou muito nas últimas décadas. Nem a indicação, e nem a informação que ele fornece. Continua sendo bastante importante para a gente conhece mais do que aquele parâmetro quer dizer, mas a gente não consegue ampliar essa estratégia de monitorização para pacientes que estão fora do respirador, que não estão em coma, por ser um método com riscos associados, com complicações associadas. Então, realmente o desafio do neurointensivismo nos últimos tempos tem sido desenvolver, compreender e implementar esses métodos menos invasivos. Sempre com o objetivo de trazer o cérebro para um estado de funcionalidade mais próximo do que a gente quer, da normalidade, evitando complicações neurológicas que vão aparecer no futuro, depois que o paciente tiver alta do CTI. Você acha que a gente vai chegar... Porque hoje estou pegando aqui o meu relógio, né, que vai medir frequência cardíaca, vai avaliar sono. Você acha que a gente vai chegar nesse nível
daqui a alguns anos, numa unidade de terapia intensiva, ter um dispositivo vestível, seja ele qual for, que vá monitorar todos esses pacientes de uma forma muito mais simples? Eu acho que sim. A gente, na verdade, do ponto de vista tecnológico, está muito próximo disso. Eu acho que passa mais por uma questão de entender, de implementar isso na prática, o conjunto dessas informações no paciente na prática. E como a gente também, eu acho que a inteligência artificial vai ajudar muito em como integrar essas informações, né? Como é que a gente traça estratégias para otimizar fluxo, atividade elétrica e complacência cerebral num paciente com um traumatismo de crânio moderado ou um AVC hemorrágico no CTI, né? Qual é a nossa atitude à beira do leito como intensivista, como neurointensivista, que vai levar a um desfecho melhor? Eu acho que é isso que a gente está tentando entender, porque a tecnologia, ela está cada vez mais disponível e está cada vez menos, mais vestível, como você falou, e menos pesada do ponto de vista... Invasiva, menos invasiva e menos pesada. Talvez tenha até numa ambulância daqui a um tempo, Exatamente. Já no momento do... Sim. Plínio quer complementar, também fica à vontade. Eu queria aproveitar e fazer um comentário de um olhar um pouco mais distante, não tão... eu acredito que a gente conseguiu trazer pela primeira vez um novo olhar de neuromonitorização, que é um olhar que não tenta explicar a parte. Eu não olho para a questão do volume como olha a imagem. Eu não olho para a questão do fluxo, tanto hemodinâmico como linfático, do ponto de vista das tecnologias, Dopplers, etc. E também não olho para a pressão como um número estático. Então, na verdade, a hora que você olha para o que nós estamos monitorando, qual é essa nova categoria? Você mencionou na questão do World Economic Forum, nós fomos selecionados pelo World Economic Forum para fazer parte do Technology Pioneers, porque, na verdade, a gente criou uma nova categoria de monitorização, que é uma categoria que capta um pulso sistêmico. Então, na verdade, o que significa este pulso? Ele significa uma relação. Qual que é o processo da homeostase entre volumes, sangue, parênquima e líquor, fluxos, hemodinâmico e linfático, e a pressão que decorre disso. Então é um sistema que, ao longo do tempo, está tentando se manter dentro de com seus sistemas de compensação, com a autorregulação. Então, nós criamos uma nova categoria e o que nós estamos aprendendo, a gente já tivemos uma publicação, inclusive, na Digital Medicine da Nature, outra recente, falando que com inteligência artificial, basicamente aqui específico sobre machine learning, nós estamos conseguindo derivar esses parâmetros neurológicos super importantes, como complacência, como pressão, perfusão cerebral, que é nós estamos conseguindo derivar isto só da aplicação da inteligência artificial na interpretação desse pulso. Uma analogia interessante existe um pulso similar ao que tem um eletrocardiograma. Todo mundo conhece o pulso do eletrocardiograma, sabe que tem um padrão. Quem conhece aquele padrão infere sobre a saúde do coração. A mesma coisa nós criamos para o cérebro. Existe um pulso, que é a oscilação da pressão, e esse pulso, se você entende o seu padrão, você correlaciona a saúde cerebral. Então, eu acho que a gente vai avançar muito. Estamos desenvolvendo já mecanismos de eliminar as questões, os artefatos de movimentação. E eu acredito que a gente, antes do final dessa década, vai ter um vestível. Muito bom. E aí, dando exemplos muito práticos do que o Plínio falou e do que a gente estava falando antes, por exemplo, você consegue individualizar o tratamento do paciente usando uma monitorização como essa, identificando qual é a melhor pressão arterial que o paciente no CTI deve ficar para que a complacência cerebral seja otimizada. A gente consegue, através da curva da complacência, a gente consegue predizer ou mostrar o momento de maior risco daquele paciente fazer uma crise de hipertensão intracraniana. Então, são exemplos muito simples para quem trabalha no dia a dia, que a gente não tinha disponível antes, e muito práticos de como que a gente aplica uma tecnologia como essa. Assim. Bem, vocês estão trazendo aqui vários pontos para
ajudar muito, não só na monitorização, mas tratamento precoce. Exatamente o título aqui do nosso episódio hoje, como é que a gente evita esses danos cerebrais utilizando tecnologia. Nós estamos fechando o primeiro episódio, mas a gente vai continuar daqui a pouco falando muito mais de inteligência artificial. Vocês dois tocaram um pouco no tema. Eu vou querer saber mais também do Plínio dessa história de uma startup que nasce de um grande pesquisador brasileiro aos quase 80 anos, 140 publicações, inclusive na Digital Medicine, e que tem ali algo acadêmico, mas já saindo também, indo para o uso clínico. A gente vai falar mais disso no nosso segundo episódio. Eu já aproveito para agradecer muito, Pedro, Plínio, pela presença aqui. Aprendi bastante com vocês, tenho certeza que quem está nos assistindo também. Obrigado. Obrigado. Bem, a gente vai continuar esse papo com Pedro e com Plínio daqui a pouquinho. E para você que está nos assistindo ou ouvindo o ExpertCast, não deixe de nos seguir nas redes sociais, de acompanhar na sua plataforma preferida de áudio ou vídeo, nos dar 5 estrelas, compartilhar os episódios com seus amigos, contatos. É assim que nós conseguimos disseminar informação de qualidade sobre inovação na saúde. E se você se interessa por inovação na saúde, e eu tenho certeza que sim, não deixe de fazer parte da comunidade que criamos, a CIS, Comunidade de Inovação em Saúde. Você encontra todos os nossos links para os grupos em www.inovaçãoemsaude.com. Já somos mais de 14 mil participantes, trocando experiências sobre inovação no setor. O ExpertCast tem o apoio da Agfa Radiology Solutions e tem a produção da SoulPods. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.